Costa maravilhosa, mestrão querido. Falava antes de você entrar, não sei se você ouviu. Você é Eu estava ouvindo. uma das figuras mais importantes da política brasileira. Não, isso eu não ouvi, felizmente, Ah, porque eu ia não. ficar mais vermelho que a minha camisa. Olha, como São Paulo, né? A gente que é igrejeiro, como São Paulo orientando aos romanos, ele disse que a gente deve dar honra a quem tem honra. Então é isso, né? O reconhecimento é importante, né? A gente trabalha aí a soberba, o ego também, a esses pecadinhos inerentes à natureza humana, mas é importante, ainda mais nesse campo da política, onde às vezes a gente tem muita dificuldade de ouvir elogios, né? Para a gente, às vezes, chega nada muito parecido com elogio. Então, Chico, verdade, assim, um prazer grande poder estar com você aqui, ainda mais sendo, né, a pessoa que você é, com a experiência política que tem, parlamentar, sendo um historiador, sendo alguém que está acompanhando esse processo no Brasil, a gente nesse lugar, né, da Comissão do Trabalho, e poder pensar um pouquinho juntos aí a partir, né, do PSOL, que é a nossa plataforma, né, o nosso mirante, né, onde a gente olha essa sociedade e o que está acontecendo agora. Então, é um prazer poder fazer essa live com você. Espero que não seja só essa, eu acho que a gente precisa conversar muito e fazer muitas lives. Eu acho que quem está assistindo a gente precisa nos ouvir, a gente precisa receber o feedback e a gente precisa te ouvir. Então, muito Beleza, obrigada por essa mãe. oportunidade. Prazer enorme, e ainda mais num dia tão simbólico, tão importante. É um sinal dos tempos você está exercendo um mandato na Assembleia Legislativa do Rio. Foi sua primeira disputa eleitoral na vida e já teve êxito. Isso é dificílimo, né? Porque o sistema eleitoral na República Brasileira ele é muito injusto, muito condicionado, cheio de vícios. E você que vem da base, da luta social, da vida, né, que se arranca com a mão, chegar na Assembleia, ter um mandato parlamentar é super importante. Você está vendo lá, né, no convívio, como as forças mais retrógradas, mais perversas, mais individualistas, mais aristocráticas, mesmo com o nome de moderno e de novo, estão lá, né, com maioria. No Brasil é isso. O sistema eleitoral não permite que as maiorias sociais, Exatamente. povo trabalhador, sejam maiorias políticas. Exatamente. Mas eu queria, você me falou aí da condição que é permanente desde que eu consegui me formar na Universidade Federal Fluminense nos anos 70. Não espalha. Meu ofício, parlamentar não é ofício, é um mandato que se exerce. O meu ofício é a história, ser professor de história. Aliás, quero fazer já de cara uma denúncia terrível. Nesta semana, Bolsonaro conseguiu vetar um projeto que ficou quase 10 anos tramitando na Câmara. Eu fui da comissão que o aprovou e chegou às mãos deles só agora, que cria a profissão de historiador. Não é que o cara me veta esse projeto sob a alegação de que é censura a quem queira ser historiador, ministrar, a coisa mais estapafúrdia. Não é só ele que é horroroso, não. A sua assessoria, inclusive de assuntos legislativos, é uma vergonha total. Eu espero que, chegando esse veto lá no Congresso, a gente possa derrubá-lo, porque é incrível. E ainda no aspecto histórico, Mônica, a data de hoje, ela é muito densa, né? Eu comecei o dia ouvindo uma canção belíssima, que pouquíssima gente conhece, dos velhos amigos Chico Buarque e Milton Nascimento, Pituca, chamada 1º de Maio.
É uma coisa maravilhosa. Eu demorei a entrar aqui, não vou poder cantá-la. Exige um... Então, só o Milton segura a onda. Até o Chico deixa a parte mais alta para o Milton, nessa canção que é linda. Ele fala de um amor de um operário por uma tecelã. Nossa! Quando a sirene não apita, você acorda mais bonita. Sua pele é sua chita, é o seu viludo, é o tafetá que Deus nos deu. Vai por aí. Que maravilha, então, Chico. Mas isso é dos anos 70, 80. Eu fui operária, né? E sei bem o que é sirene e o que é tecelagem. E você foi têxtil? Eu trabalhei, você deve conhecer bem, eu trabalhei na antiga fábrica Irmac, dos irmãos Maxud, na Tijuca, na rua Espírito Santo Cardoso, a rua da 19ª, perto da Covilhã, naquele polo industrial ali da Tijuca. Covilhã, de Renda e Souza Cruz. Eu morei ali pertinho, na rua Tobias Moscoso, a Espírito Santo Cardoso começa na rua Uruguai, né, e vai subir. Isso, eu trabalhei ali na Irmac, Irmãos Maxud, foi o primeiro nome da fábrica, depois virou Irmac. Eu lembro do prédio. Trabalhei lá no finalzinho, início de 1984, completando quase 14 anos. Comecei a trabalhar. E ainda existe a fábrica? Não, hoje é um condomínio. Que coisa. É isso mesmo, eu lembro a construção desse condomínio. Exato. Mas olha, vamos mais atrás ainda. Em 1886, 1º de maio, em Chicago, estado do Illinois, que tem uma população... Você esteve lá, né? Chicago, uma cidade bela, tem aquele Lake Michigan, o Lago Michigan, e é uma população negra muito grande. A população negra lá é muito grande. E o próprio Obama é de Chicago, né? Do Illinois. Só fazendo um parênteses, Chico, essa semana a gente fez uma conversa com algumas pessoas de países diferentes. E uma das pessoas era o Fred Hampton Jr., filho do Fred Hampton dos Panteras Negras, e que é de Chicago, e ele discutia sobre o superencarceramento em Chicago, que tem a maior cadeia nacional, fica em Chicago, infelizmente. Pois é. Agora, fica em Chicago também essa origem linda do 1º de maio, quando os trabalhadores, tendo uma jornada de 15, 18 horas diárias de trabalho, se insurgem, se organizam e começam um movimento no 1º de maio, que se estendeu por quase todo o mês. São as Jornadas de Maio de 1886 nos Estados Unidos, reivindicando basicamente jornada de 8 horas de trabalho. E o descanso semanal, e férias, quem sabe, isso tudo era impensável naquele momento para o patronato, superexploração. Mas o aguerrimento da classe foi intenso e a serviço do patronato veio a polícia, veio a Força Armada e depois, já no dia 3 de maio, uma grande manifestação operária que aí foi se alastrando por todo o estado de Illinois, onde havia fábrica, onde havia operário e operária. As mulheres têxteis já estavam em luta também. Aliás, o 8 de março é originário de uma greve de mulheres trabalhadoras. A fábrica foi, inclusive, cercada, fechada e incendiada. Um verdadeiro genocídio. Mas 340 mil trabalhadores entraram em greve nos Estados Unidos, nessa área mais industrial. E a repressão foi violentíssima. E o que aconteceu? Um episódio terrível. Armaram lá a própria polícia, uma bomba, jogaram em cima do contingente policial e morreram policiais. Claro, logo culparam os operários. E 5 líderes escolhidos. Quem são os líderes aí? Serão eles os acusados do crime, julgamento sumário, sem direito de defesa.
5 líderes trabalhadores anarco-sindicalistas foram condenados à forca e enforcados, e mais 3 à prisão perpétua. A coisa era tão absurda, tão injusta, que dali a 5 anos, o governador do Illinois, o governador, hein, lá da cúpula, da elite, ele reexaminou aquele julgamento e os fatos e disse que era tudo armação. O chefe de polícia tinha organizado o atentado para incriminar os operários. Bom, a luta cresceu. Só para você vai continuar, mas olha, estão aqui falando que aula maravilhosa, Chico, que bom, Chico, eu quero você, Chico, você é o único em que eu votaria, Chico, eu não acredito que eu ia dormir, não ia te ouvir, só para você saber. Mas olha, vamos seguir. Estou super feliz, Chico, de te ouvir, que maravilha. Que bom, que bom. Eu estou muito feliz de estar com você e vendo um monte de gente entrar aqui. Vamos nessa. Mas olha, Dia Internacional do Trabalho ainda não existia, embora haja esse início tenebroso e luminoso ao mesmo tempo. A Segunda Internacional Socialista, a reunião de todos os grupos e partidos socialistas e comunistas, embrionários ainda, estou falando do final do século XIX, se reuniu em Paris, em 1889, e aí resolveu estabelecer o 1º de maio como Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E aí, isso passou uma história, né, de mais de um século, de muita luta, conquista, retrocesso, dificuldades. Veja a ironia da história. Um dos pouquíssimos países do mundo que hoje, 1º de maio, não celebrou o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, Estados Unidos da América. Exatamente. Eles negam, né? A meca do capitalismo não reconhece sequer o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Mas, no resto do mundo, a coisa é forte e os governos foram aceitando. Vamos chegar no Brasil, se me permite mais um pouquinho, Mônica. Claro, no Brasil, se quiser. Em 1908, funda-se a Confederação Operária Brasileira. O movimento operário, num país oligárquico e predominantemente rural, era muito débil. E os trabalhadores do campo foram os últimos a se organizar no país, muito esquecidos, são dos mais marginalizados, embora sempre, desde o tempo da escravidão oficial, sejam aqueles que produzem o nosso alimento, né, o essencial à vida. Mas as indústrias, as cidades que surgiam, foram criando esse proletariado fabril. Em 1908, como eu disse, funda-se a Confederação Operária Brasileira, e aí começam as lutas pelo 1º de maio, pela data simbólica, a ponto do próprio governo oligárquico de Arthur Bernardes, em 1925, estabeleceu o feriado nacional no dia 1º de maio. Foi uma conquista simbólica, mas importante. Com Getúlio Vargas, que tinha uma habilidade política inédita de reconhecer. Pois é. Aí ele, para inclusive evitar a crescente influência dos anarcos-sindicalistas, dos socialistas e dos comunistas, o Partido Comunista foi fundado no Brasil em 1922, Niterói. O Vargas, quando chega... de Talíria. Pois é, tem bom lastro lá. Mas o Vargas, ele foi muito habilidoso, porque ele percebeu o processo urbano-industrial e se estabelece como o primeiro presidente que reconhece a existência dos trabalhadores. Os famosos comícios no 1º de maio, inclusive no estádio de São Januário, do Vasco, né? Os vascaínos vivem dizendo por isso que é o clube mais popular. Tal. Mas ele começava, né? O famoso bordão, trabalhadores do Brasil! E anunciava aquilo que era vendido como generosidade benesse do governo, quando era luta dos trabalhadores, era conquista, era direito. Sempre houve essa tensão, um governo paternal
reconhecendo os trabalhadores, e isso teve um impacto na classe operária muito grande. Getúlio foi muito mitificado, idolatrado, e teve esse mérito de perceber na cena política essa classe emergente, mas também articulou muito com o patronato, com o empresariado, né? Há quem diga que ele era o pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos. Mas, de qualquer maneira, existe o 1º de maio oficial e existe o 1º de maio das lutas e tal. Os sindicalistas mais combativos, outros que acabam vivendo à sombra do Estado, né? O peleguismo, todo um processo muito contraditório, mas que foi se desenvolvendo. A CLT, a consolidação das leis do trabalho, foi uma conquista da classe trabalhadora e não uma doação dos poderosos. Né? Agora, eu estava lá agora, no meu último mandato, enfrentando, desde o penúltimo, aliás, o desmonte da CLT. Quando ela foi atualizada e sofreu mais de 200 modificações corretas, muitas delas, porque o modo de trabalhar, de produzir, as tecnologias, o mundo do trabalho vai se repaginando, se reconfigurando. Né? Então, você não tem que ter uma legislação rígida, exceto naquilo que é direito elementar à dignidade do trabalho. Exatamente, Chico. Salário digno. O salário mínimo, pela lei, é aquele que permite o sustento de uma família padrão de trabalhadores. O homem, a mulher e dois filhos. E o que é o sustento digno? Moradia, alimentação, educação, saúde e locomoção. Exato. R$1.080 agora, né? Isso. Dá para isso? É óbvio que não. Que não. Salário mínimo, o DIEESE tem sempre estudos e fala que o salário mínimo tinha que ser muito maior. Mas a luta permanece. A gente chega à realidade de hoje. Nunca houve um 1º de maio tão estranho no Brasil e talvez no mundo, desde que a data foi conquistada pela luta dos trabalhadores. Portanto, desde 1800... E para nós é ainda mais estranho, né, Chico? Eu queria que você botasse esse elemento aí na tua fala. Nessa, né, memória que você faz da luta dos trabalhadores, do ascenso das ações paternalistas, né, travestidas de benesse, mas que, de fato, né, são uma pressão da luta da classe trabalhadora ao longo da história. É claro que há toda uma estética, uma plástica por parte dessa classe política dominante, empresarial, patronato que você menciona, né, em travestir a luta, inclusive por vezes, né, tentando fragilizar a luta sindical em alguns momentos, agora, sobretudo, muito mais com a dilapidação, né, seja da CLT, da própria Constituição Federal, os direitos adquiridos com muita luta, com muito sangue, você sabe melhor do que ninguém disso, com muitas vidas doadas pela causa da classe trabalhadora, por um estado de bem-estar social que a gente nunca experimentou, né? Eu quero só fazer um friso, porque está chegando muita sinalização de quem está assistindo, inclusive de fora do Brasil, Chico, o quanto a sua voz ela é importante e fundamental. E é sério quando eu digo, né, o mestre que você é, não só mestre mesmo, né, professor, mas no sentido de nos orientar num caminho de atuação política atrelada à luta da classe trabalhadora. É muito emblemática essa nossa live, sendo eu, né? Eu começo falando da minha identidade operária a partir da sua memória, da luta da classe operária em 1886 em Chicago, Illinois, e dessa relação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras. E só para fechar, eu estou aqui com esse livro, um dos tantos, ele se chama A União dos Trabalhadores Favelados, é do Marco Marques Pestana, né?
Foi uma produção a partir de uma tese dele, dentre tantas teses que existem, sobre a organização do Borel. Borel, que você conhece bem, tem muitos eleitores e eleitoras suas no Borel, inclusive, né? Historicamente. Amigos. E amigos e amigas. Né? A gente esteve lá em 2018, você sabe disso, você é muito querido, não só lá, mas eu estou falando do Borel porque eu venho de lá. Então, o quanto a luta dos trabalhadores, atrelada ao direito à moradia que você coloca, né? Quando fala que o salário mínimo precisa, né? A princípio, ele é pensado como um salário que vai prover ao trabalhador e à trabalhadora a possibilidade de moradia digna e adequada, de mobilidade, de saúde, de educação e lazer, né? E isso foi sendo dilapidado ao longo dos anos, né? Foi sendo altamente expropriado, aí, pensando na essência, né, da luta marxista, né, da luta da esquerda no Brasil e no mundo, né, contra a expropriação, a alienação dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu vi um termo essa semana do Fred Hampton Jr., onde ele falava de um capitalismo esteroidizado, né, anabolizado, que se traduz, você traz o exemplo do único país que não fez memória ao 1º de maio, né, a meca do capitalismo no mundo, né, com todas as mudanças que estão acontecendo na geopolítica hoje, né, o mundo olhando para a China, né, há um giro aí nesse processo. A gente conversava isso com o Gessé Souza há uns 2 ou 3 semanas atrás, e a União dos Trabalhadores Favelados fala disso, um livro que foi prefaciado pelo Prestes. A gente tem um livro, As Lutas do Povo do Borel, do Manuel Gomes, prefaciado pelo Prestes, Partido Comunista ainda na clandestinidade, porque alguém lembrou aí que depois o Vargas vira um ditador, né? Muitos Vargas num só. Muitos Vargas num só, né? Muitos Vargas num só, exatamente, né? E durante tantos anos, nesse país, sendo pai dos pobres, mãe dos ricos, e a gente atravessa, né, a luta da classe trabalhadora, seja a luta sindical, você como né, uma das suas identidades como professor, um militante trabalhador da educação, trabalhador da educação, e eu vindo da classe operária, né? Do chão de fábrica mesmo, ali, né? E depois do trabalho doméstico, depois, né, o trabalho no comércio, enfim, passando por todos esses estágios. Então, acho muito interessante essa nossa conversa, o quanto ela atravessa essa memória que, enquanto historiador, você faz, né, e também de alguém que está olhando a história na perspectiva do parlamento. Isso é de uma riqueza. E é de uma alegria para a gente, nesse momento tão dramático que você contextualiza do 1º de maio que a gente está vivendo, que dá essa alegria no coração te ouvir, né? Quando você faz essa memória para dizer a luta dos trabalhadores e trabalhadoras está viva. Ela ainda, apesar de tudo, está viva. Ô, Mônica, vindo aqui para o meu lugarzinho de trabalhador da educação, vamos pensar a questão do trabalho propriamente. Em 2 aspectos. O trabalho, desde que o ser humano está aqui caminhando nesse planetinha tão adoentado e ameaçado por nós mesmos, que somos os maiores predadores do planeta, até o trabalho hoje nessa etapa do capital financeirizado, o precariado, a uberização do trabalho. Mas você sabe que a palavra trabalho vem do latim tripalium, que é um instrumento de tortura. Aquele garfo de 3 pontas, assim. Em geral, o demônio é simbolizado com esse garfinho. Imagina. Então, o trabalho não pode ser a pena que a gente paga por ser gente. Tem até um contexto de leitura reacionária da Bíblia que fala a condenação de Deus
Adão foi ter que trabalhar. Vai ganhar o pão com o suor do teu rosto. Mas veja que beleza na leitura da vida de Jesus de Nazaré. O que é o pão? É o símbolo da partilha. Exato. O trabalho humano é uma beleza a gente fazer do trigo o pão. O trabalho é transformador, é criador. O trabalho é a realização do ser humano. Desde que não seja o trabalho hiperexplorado e alienado. Né? O trabalho faz da árvore a cadeira, a mesa, tudo que está nos colocando aqui em contato, mesmo virtual, é fruto do trabalho humano. O que cria riqueza é o trabalho, não é o capital, não é a máquina, não é um instrumento, isso é veículo. E tudo é construído pelo trabalho humano, do celular ao computador, do microfone à energia elétrica. Por isso que a gente quer uma sociedade socialista onde o primado do trabalho humano se efetive sobre os valores do capital e, em especial, da acumulação de capital, que gera muita injustiça social. E uma profunda desigualdade, né, Chico? Exatamente. Uma profunda desigualdade. E eu vi hoje um vídeo seu, que eu recomendo para todo mundo, muito bem feito, Mônica. Sua equipe está de parabéns. Sobre o trabalho humano, sobre o Dia do Trabalho. Comovente, bonito a beça. E você lembra muito bem como hoje o mundo do trabalho está reconfigurado e existe o desemprego estrutural. Há documentos do FMI, do Banco Mundial, que falam de 1 bilhão de pessoas no mundo como os sobrantes, os descartáveis. Chico, veja, os excedentes. Chico, que sociedade é essa que organiza a economia deixando tanta gente à margem? Exatamente. Chico, só para eu não podia deixar de pegar esse gancho da sua fala. Além de presidenta da Comissão do Trabalho, eu sou vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de raça, etnia, procedência nacional também, entre outras. E aí, quando você fala dos abandonados, eu lembrei do Fanon agora, dos condenados da terra, desses altamente precarizados, dos expropriados de tudo, dos condenados, dos esquecidos por esse capitalismo anabolizado, né? Esse capitalismo de barbárie, que com os excedentes não tem o que fazer, e aí o Mbembe, ele nos organiza, nos orienta, olhando para a produção do Foucault, e ele vai pensar, né, o que fazer com esses excedentes. E aí produzir uma necropolítica que se traduz em não só matar, né? Matar de fome, matar tirando o direito de morar, o direito à terra, né? Mas também matando, materialmente matando, seja com a alta militarização, mas hiperencarcerando. Né? Então, os excedentes que não são hiperencarcerados, tanto que a luta pelo abolicionismo penal é uma discussão proposta para esse outro projeto de sociedade, e os que não mata, né, deixa morrer, haja vista política estúpida vigente nesse momento de minimizar um processo violento como o coronavírus, essa pandemia, produzindo esse deixar morrer, né? De uma população já excluída de tudo. E as filas da Caixa Econômica traduzem o que você está dizendo. Os excluídos de tudo. Exatamente. Então, são os invisibilizados. E eu dizia que hoje é o 1º de maio mais tétrico da nossa história brasileira, porque a gente, pela primeira vez, tem um governo, e olha que eu comparo até com os da ditadura empresarial militar inaugurada pelo golpe de 64, mas nunca houve um governo central, federal, que desprezasse tão explicitamente os valores do trabalho
e a classe trabalhadora na sua diversidade. O Bolsonaro, e eu falo isso de cadeira parlamentar, fui vereador com ele, e os 4 mandatos de deputado federal que eu exerci, ele estava lá, teve 7, 8. É um político totalmente do sistema, né? Embora venda outra imagem, mas ele sempre teve ojeriza ao 1º de maio e a tudo que se referia à organização e à auto-organização dos trabalhadores. E esse cara virou presidente da República. Todos os governos, como eu disse, não só o Vargas, no dia 1º de maio, até os da ditadura, faziam alguma referência à data, propunham algum projeto, concediam alguma benesse, né? O Bolsonaro se limitou a dizer hoje, eu vi, né, nas redes, quando alguém perguntou numa reunião que ele fez lá, com algumas pessoas, vem cá, e aí, o que é que você fala para o Dia do Trabalho? Ele falou que as pessoas vão trabalhar. Olha só, e o 1º de maio o incomoda, porque ele tem aquela posição agressiva da extrema-direita que vê tudo que é progressista, esquerda, popular, dignidade humana como o inimigo a ser eliminado. Exatamente. Então, há um processo... Vou te pedir licença, eu vou ter que desligar a live, senão o Instagram vai desligar a gente e voltar com você, tá? Para eles não desligarem a gente no meio da fala. E o que eu faço para eu não demorar a entrar de novo? Não, então, eu vou desligar agora e a gente vai te chamar de novo e você entra de novo, tá? Senão o Instagram... Vamos ver se vai dar certo. Já passou 1 hora, então? A gente está... Nem senti, Chico. Dá mais uns 15 minutos? Bom, a gente tem 15 minutos. Vamos lá. Vamos, a gente encerra, porque cansa o pessoal também. Mas, e eu fico com medo da gente perder minutos preciosos com a minha incapacidade. Não, tá maravilhoso. Mas vamos lá, hein? Eu fico triste de te interromper, mas aí que você fala e provoca a gente. Aí é fogo. Eu lembrei de uma canção do Beto Guedes, que quando você falava que é o amor de índio, que ele diz, né? Sim. Numa das estrofes, sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado. Mais que sagrado, meu amor. Falou, e é isso. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Que isso. Coisa linda. É lindo, é lindo. É o trabalho, né, de uma perspectiva não de dor, como você trouxe, mas de prazer, de troca, de partilha, né, e de entrega. É isso, eu te entrego algo com fruto do meu trabalho, e você me entrega de volta outra coisa, né? É o que a gente acredita, né? E eu lembro sempre, essa semana eu lembrei muito, e a sua fala me traz essa memória, né, do Fórum Social Mundial em 2005, onde um dos temas era: na barriga desse mundo está nascendo um outro mundo possível. E a gente tem que seguir caminhando e acreditando que na barriga desse mundo tem a gente aqui, tem esses movimentos moleculares acontecendo em toda parte. Sejam as nossas bancadas pequenininhas, minoritárias, né? nas 3 esferas, lutando, batalhando com outros companheiros e companheiras que também defendem, né, o Estado democrático de direito, a democracia. E eu imagino que é para você, Chico, olhar para essa pessoa que te acompanhou em algumas legislaturas, como você testemunha para nós, que atua com a estupidez, a perversidade, a ignorância, que oprime, que hostiliza e que trata a população brasileira de uma maneira, parte dela, né, de uma maneira altamente desprezível, né? E que despreza a ciência, despreza a cultura, despreza a educação, despreza a vida. Não, demais. Será que ele fale do 1º de maio, Chico? É querer muito. Ele não se reporta nem as famílias enlutadas. Imagina falar de 1º de maio. Claro. Não. Pois é. É uma aberração. Eu avalio que é meio um ponto fora da curva,
para a própria elite brasileira, essa aposta no Bolsonaro, que parte expressiva dela, do PIB nacional, fez no segundo turno da eleição de 2018, está se revelando completamente disparatada e imprópria. Então vai muita coisa acontecer aí quando a gente sair dessa crise paralisante e terrível e letal do coronavírus. Hoje, mais 432 mortes, se não me engano, uma coisa terrível. Mas, Mônica, você falou do Beto Guedes, e eu lembrei de uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, da minha geração, na Tijuca, o Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha. Ai, gente. Ele tem uma música linda também, chamada Guerreiro Menino, quando ele fala: sem o seu trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra se morre e se mata, não dá para ser feliz. Então, o direito ao trabalho, o reconhecimento do trabalho, inclusive o trabalho doméstico. Agora, nessa quarentena, eu estou vendo muita gente e me vendo, ralando aqui, fazendo a comidinha, lavando a louça, limpando a casa. Isso é trabalho valioso, bonito, generoso, compartilhado, e é trabalho também, ainda que muitas vezes não seja regulado profissionalmente. É tarefa doméstica que, na sociedade patriarcal brasileira, ficou muito para a mulher, né? Exato. E agora, se tem uma coisa positiva nessa tragédia do corona, é muitos de nós, homens, estarmos aproveitando a reconhecer o nosso lugar de cuidador também dentro das nossas casas. E o trabalho doméstico é muito desvalorizado. Tem a tal uberização que eu falei, você mencionou isso no seu belíssimo vídeo, que significa cada um se vira e é autônomo, que aparentemente é muito lindo, a autonomia é uma palavra bonita, ela incorpora uma ideia de liberdade, mas é terrível, é a superexploração. Exato. Superexploração. E o Brasil continua sendo o país do mundo, um dos 10 países do mundo, onde a alta burguesia, os grandes donos de capital, têm os maiores lucros, a começar pelas instituições financeiras, que parece que nenhuma crise as abala. Por outro lado, outro aspecto interessante dessa crise, estão correndo atrás do Estado. O poder público foi descoberto por aqueles que queriam extingui-lo, né? Minimizá-lo. Só para você ter uma ideia, segundo o Instituto Locomotiva, anualmente o trabalho doméstico, o trabalho feito pelas mulheres não remunerado, vale cerca de 10 trilhões de dólares. Olha só, precificaram esse trabalho, né? Exatamente. E chegaram a esse valor. Trabalho doméstico não remunerado. Você chama atenção para isso e é importante que as pessoas tenham esse número, né? Um número estimado, né? Do valor desse trabalho extenuante, inclusive, que não acaba nunca, não termina. Tudo que nos cerca, do momento que a gente deita para dormir, até acordar e começar a desenvolver as atividades do dia a dia, é resultado do trabalho humano. Você tem um lençol, você tem a escova de dentes. Agora, o grande absurdo é que esses bens que o trabalho produz, inclusive os bens imateriais, existe o trabalho intelectual, que é muito importante, tem a ver com os bens culturais, os significados da própria existência, tudo isso é fruto do trabalho, da mente humana, das mãos humanas. Agora, como ele é mal repartido, né? Como a destinação universal dos bens no mundo de hoje, ela está maculada. A gente tem que repensar profundamente uma nova economia. Todo mundo fala, quando voltarmos à normalidade, a normalidade produziu essa anormalidade de agora. Temos que ter uma nova normalidade profundamente transformadora, mas isso não está dado, não. Às vezes a pessoa sofre, apanha, tem dor, mas não aprende.
A Exatamente. ganância continua, o individualismo. Aliás, o Bolsonaro é a expressão, é a encarnação do individualismo agressivo, negador da alteridade do outro, mais pronta e acabada, né? Exato. Apesar de tosco, Chico, não é? Então, por isso eu acho que você chama atenção, a gente precisa pensar o pós-pandemia agora, sobretudo na questão da economia, né? A gente está vendo que é fundamental, sem pessoas não há economia. Então, pensar esse pós-pandemia a partir da perspectiva das pessoas, pensar essa economia a partir da perspectiva das pessoas, a partir do meio ambiente, olhar essa estrutura circular do processo da economia, que é o cuidado da casa comum, né? Conosco, com os animais, com a diversidade da vida nesse planeta, que já se exauriu, né? E que dá mostras aí do quanto estava exaurido agora sem as pessoas circulando, o quanto o céu está mais azul, o quanto a gente respira melhor, o quanto o mar está mais azul, os fenômenos naturais que deixaram de acontecer, né, há anos e que voltaram a poder, né, serem vistos, né, fenômenos que não aconteciam, seja o nascer do sol hoje maravilhoso no Rio de Janeiro, né, porque o céu está menos, né, enfim, poluído, o ar está menos poluído, pensar o quanto isso é importante. Eu via duas entrevistas importantes, uma foi com o Richard Sennett, que é professor da Sorbonne, sociólogo, e ele falava um documentário bacana, até, acho que no aquele canal curta, é curtinho mesmo, meia horinha de entrevista, e ele falava exatamente isso, né? Nesse processo da economia, como a gente vai pensar? Porque o mercado financeiro, dizia o Richard Sennett, né? O título é Incertezas Críticas. E ele diz o seguinte, o mundo financeiro, esse conglomerado, né, essa coalizão que a gente não conhece, que a gente não vê, né? Essa financiarização da vida, quem manda, quem domina isso é um mundo à parte, inclusive, da economia. É outra coisa, é uma entidade. Então, a gente pensar a partir desses olhares, dessa provocação que você faz, numa outra economia, pensando que o trabalho das mulheres sustenta o mundo, pensar a partir do olhar, né, dessa classe trabalhadora. Quem é essa classe trabalhadora hoje? Que você sinaliza uberizada, altamente precarizada, sob a égide de governos perversos, de uma ultra extrema-direita, ultra-reacionária, né, com elementos religiosos perigosos, né, com um lobby religioso altamente perigoso, com um discurso extremista, com um discurso, né, que caminha num fio muito tênue aí entre a loucura e a barbárie. Então, e que vem ainda ganhando muitas mentes e muitos corações, muito perigoso. Nós estamos em um período da história, voltando aí a esse seu papel fundamental como esse, né, não só espectador, mas como esse cientista da história, né, que está olhando a história com, né, lentes assim, com microscópio às vezes, né, para ver aqueles detalhezinhos. Acho que a gente nunca teve um período tão difícil na história do mundo, mas, sobretudo, na história do Brasil, sob a égide dessa coalizão, né, entre loucos e perversos, entre a barbárie extrema e o fim de tudo, né? Parece que a gente vai chegar numa estrada e vai cair num abismo, assim. Inclusive, como tem o terraplanismo, é cair mesmo, porque a Terra acaba e isso tem o abismo. Então, eu vou mudar a minha formulação. Não. Mas, ô Mônica, olha, sobre a história não é um campo de exatidões em relação ao passado,
você tem que ter sempre releituras, chegam novos documentos, novos instrumentos para conhecer o nosso passado, que é o que passou inexoravelmente, mas isso não impede de que ele tenha que ser examinado para a gente se situar no presente. E também não é o campo de certezas futuras. No ambiente da esquerda havia muito isso. A história caminha inexoravelmente para o socialismo. Então, bobagem. Não tem nada inexorável, não tem destino profundo, manifesto de sociedade alguma. Nós podemos perecer como espécie humana, nós podemos ter um futuro luminoso e igualitário de justiça e paz como espécie humana. Nós podemos destruir o planeta, e isso está acelerado, Exato. ou podemos ter uma nova consciência ecológica, holística. Nós podemos nos transformar na fraternidade universal, na solidariedade concreta do cotidiano e planetária, ou podemos nos afundar ainda mais nesse individualismo competitivo e destruidor. Eu acho que a encruzilhada da humanidade, das várias sociedades do mundo hoje, é barbárie ou humanismo, destruição, autodestruição ou sobrevivência em novas bases. Você falou do cuidado da casa comum, o Papa Francisco chamou para março que passou um grande encontro em Assis, não por acaso, a pequena e linda cidade do Francisco, sobre a economia. Muitos economistas do mundo, jovens economistas, e quem fica vendo a Globo News acha que só tem um tipo de visão. Um tipo de visão, né, de economia, mesmo nos debates. É todo mundo da mesma posição. Isso aí é concretização de um velho aforismo de quem? Da dama de ferro do neoliberalismo, lá nos anos 70, Margaret Thatcher. Ela falou, não tem alternativa. There is no alternative. Só o caminho único, que é o do neoliberalismo. Não, agora o mundo, eu acho que está repensando muita coisa. Tem alguma alternativa que vai necessariamente se consolidar? Não, está tudo em disputa. O nosso futuro está em disputa. E o povo que sofre nas vilas, favelas, é que tem que crescer nessa consciência, para saber que um novo mundo é possível. Organização econômica não é a do mercado, obrigatoriamente, a da competição capitalista. A economia, na sua essência, é a forma como os seres humanos se organizam para prover a sua sobrevivência de todos, de todas. E o jeito que a economia está organizada no mundo tem sido muito injusto, belicoso, a partir de interesses que não têm nada a ver com interesse material. O combate ao consumismo também é fundamental. Chico, acho que o nosso tempo está se esgotando. Tá, eu quero terminar essa live e já te pedir outra data para a gente fazer. A nossa live está assim, maravilhosa, participação incrível. Depois você vai ver os comentários, vai ficar gravado. Depois você pode ir lá no seu Instagram respondendo para todo mundo que escreveu, inclusive de fora do Brasil. E muita gente falando... Você sabe, tipo, eu sou estudante agora. Eu sei que você é estudante, doutorando, que chique. Eu voltei a ser estudante agora. Eu sou o mais velho de qualquer turma que eu entro. Que maravilha. Deve ser um privilégio, ter você. Um privilégio ter você na turma. Queria eu. E muita gente... Eu estou falando isso para dizer que eu estou ocupado também. Não tenho mandato parlamentar. Talvez eu não dê conta de tanta coisa. Mas, Chico, olha, está fazendo falta a sua presença no parlamento. As pessoas estão dizendo isso. Falta muita tenacidade, coerência, equilíbrio, experiência. Que bom você sinalizou inicialmente falando da nossa chegada nesse primeiro momento, da primeira experiência, mas que é algo difícil, aconteceu, mas a presença de pessoas experientes, né? E de pessoas que tenham essa tenacidade, essa capacidade, essa tranquilidade que vem, que é advinda da experiência, óbvio, também, claro, muito trabalhada na fé, né?
para que em Andar com alguns fé eu momentos vou, que até não costuma falhar. falhar. Eu quero te agradecer pelo convite para essa live. Estou honradíssima, estou me achando. Fazendo live com Ok. o Alencar, estou me achando, E eu queria deixar para você a letra do Gonzaguinha. Uma das letras. Eu estava pensando hoje no Gonzaguinha, sabe? Como ele faz falta, Elis faz falta, tanta gente faz falta. Eu gostaria, não só nos brindando com as suas vozes maravilhosas, que a gente pode ouvir, tá aí, eternizada e registrada, mas com as suas opiniões tão contundentes, tão importantes, tão assertivas, né? E é comportamento geral, né? E é uma das letras mais, né? Que diz assim: deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Para a gente ficar ligado, ligada, firme, a luta ela continua viva, né? Apesar da tentativa histórica de docilização da classe trabalhadora, de alienação completa da classe trabalhadora, a gente está aqui e tem um monte de gente também dizendo que a gente não vai se submeter a esse comportamento geral. A gente vai resistir e vai se insurgir. Insurgente sempre. Usa mais tempo, né, Chico? Como você. Olha, sem essa auto-organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, na sua diversidade, do povo em geral, de cada pessoa, da classe média, dos setores populares, sem essa organização para uma nova consciência, nada vai mudar. O sistema tem mecanismos poderosos de reprodução, inclusive nessa dominação cultural, ideológica, ele vai introjetando dentro da gente uma série de valores que nos levam a uma acomodação, a descrer na mudança. E o maior pecado é o da desesperança. É preciso manter acesa a chama da indignação, da inquietação e da esperança. Agora, esperança se constrói coletivamente. Chico, muito obrigada, força. Obrigada, Amanda, que está aí falando fora PT, fora PSOL, fora todo mundo. Obrigada, Amanda, porque você está aí já há um tempão ouvindo essa aula do Chico Alencar. E a gente fala fora e não sai fora tão descontente assim. Quem sabe, Amanda, alguma sementinha vai você dormir com ela na cabeça. Ficou. Como bons evangelistas que somos, a gente sabe que a semente foi plantada. Chico Alencar, todo o nosso respeito, carinho. Agora, o mais novo doutorando da praça. Ser doutor não é nada, o importante é estar vivo, ser um ser humano decente, não ter mitos. Mitos é muito parecido com minto. Aliás... Adoro quando você fala isso, Chico. Abraço grande, força, muito obrigada Obrigado. por tudo que você fez ao longo da sua história parlamentar, militante. Vamos juntos, todo mundo quer você de volta no parlamento, pensa nisso com muito carinho, Chico Alencar, porque a gente precisa de gente que goste de gente, que tenha empatia e tenha respeito pela vida. Muito obrigada, claro. Chico. Um grande abraço para você, se cuide. Gratidão, e eu estou me achando porque, Gessé Souza e Chico Alencar, meu bem. Estou bem na vida. Isso. Beijo grande, Chico. Bom fim de semana, na luta sempre. Para você também. Humanamente, né? Humanamente. Eu sou os outros. Eles são o nosso paraíso, embora tenha muito inferno nesse caminho. Vamos lá. Tamo junto. Na luta. Boa noite. Boa noite para você. Boa noite, gente. Depois o Chico vai ler tudo aí. Cheio de carinho para você, bom, Chico. Muito carinho. Obrigado. Beijo. Obrigado.